Enquanto o autosserviço alimentar cresceu pouco mais de 7% em faturamento real no ano passado, as lojas do formato atacarejo avançaram acima de 16%. Mas até quando elas seguirão em alta? E quais ajustes terão de fazer para atender o novo consumidor? Quem responde a essas e outras dúvidas é o professor Silvio Laban, coordenador-geral dos programas de MBA executivo do INSPER. Professor Laban, o formato atacarejo tem fôlego para continuar crescendo por quanto tempo mais? Eu diria para você que se eu tivesse a resposta exata, eu seria uma pessoa bastante feliz, mas na realidade ele tem fôlego para continuar crescendo, assim como os outros formatos ainda crescem. Então você olha, os grandes varejistas andaram abrindo hipermercados o ano passado, apesar de ser um formato que está no momento que teria uma característica mais de declínio. É óbvio que em função dos fenômenos que aconteceram com o novo consumidor, as questões ligadas a essa ascensão da nova classe média, o formato atacarejo parece ser aquele vetor de crescimento mais específico do varejo, como mostram os resultados. Então a gente poderia dizer que enquanto tiver esse movimento de migração entre classes, e estima-se aí que até 2014 vamos ter cerca de mais aproximadamente 15 milhões de pessoas que vão ascender a classe média, tem espaço para esse formato crescer. Outro fator de crescimento para esse formato tem a ver com o fato de ele ser um substituto, em algumas circunstâncias, ao hipermercado. Quando a gente olha o Brasil como um todo, existem várias cidades que comportariam normalmente um hipermercado, mas que talvez as empresas optem por já entrar com este formato, até pela sua flexibilidade e baixo custo de operação. Então tem um longo espaço aí. Um grande atrativo dessas lojas é vender barato. Com o aumento de renda da população, elas vão precisar adequar o sortimento? Então, essa é uma pergunta também daquelas interessantes, mas aí eu vou voltar para a teoria. Existe uma teoria que analisa a evolução do varejo, existe um modelo que analisa a evolução do varejo chamado a roda do varejo. Então ele começa dizendo que uma empresa, por exemplo, entra com pouco serviço, sortimento limitado, baixo custo de operação, aí o mercado vai mudando, outros vão fazendo igual, ela vai buscando diferenciação, vai agregando serviço, vai agregando novos produtos, vai aumentando o custo, aí aumenta o custo, aparece um outro com outro formato nessa linha, e se a gente for aplicar isso à realidade, o supermercado passou por isso, aí veio o hipermercado com uma outra proposta, depois agora você tem o atacarejo com uma outra proposta, mas você continua tendo o supermercado no seu papel reposicionado com uma outra característica, o hipermercado sofrendo essa transição, mas também tendo que se readequar, e o atacarejo naturalmente poderá vir a evoluir nessa direção. Obviamente isso vai depender de como esse mercado vai se comportar. Professor, uma das principais bandeiras do formato, o açaí do Grupo Pão de Açúcar, resolveu acabar com seções como padaria e açougue, justamente para focar no transformador, no pequeno comerciante. A gente pode afirmar que essa é uma tendência para o atacarejo? Eu não sei, fica difícil dizer se é uma tendência para o formato. Eu prefiro tentar olhar, analisar isso à luz do Grupo Pão de Açúcar. Quando você pensa no reposicionamento, na forma como eles estão trabalhando o portfólio das suas bandeiras, em que você pega a marca Extra e estica ela para atender, enquanto hipermercado, todas as classes. Quando você tem o Extra Mini Mercado, tem o Extra Supermercado e, portanto, você utiliza submarcas para ocasiões de compra diferente, o que pode estar acontecendo é que o Extra estaria assumindo esse papel de ser o açougue ou a padaria para consumidores de renda mais baixa. Obviamente, para aqueles que não estão tão preocupados com isso, eles poderão comprar no açaí e eventualmente se servir no açougue ou na padaria do bairro, e nesse sentido o açaí ficaria focado exclusivamente ou mais direcionado para o pequeno comerciante, para o transformador e eventualmente para as grandes famílias ou para famílias com maior sensibilidade a preço. Então é difícil dizer que seja uma tendência, porque mesmo para os transformadores ter acesso a algum tipo de açougue, algum tipo de padaria, ainda que com sortimento típico do atacarejo, pode ser um fator importante. E historicamente haviam esses setores, agora mais recentemente, até num outro contexto, é que isso está sendo eliminado. Então eu à primeira vista imaginaria que é uma aposta que a empresa está fazendo no posicionamento desse formato para esse público e tentando transferir eventuais públicos que valorizassem esses serviços para o Extra, que agora está um pouco mais, está abrangendo o mercado de uma forma mais ampla.